Estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, para você, saudações e bênçãos no Senhor. Nesta segunda-feira, dia 27 de março, tempo quaresmal, onde nós somos convidados a intensificar sempre em nossa vida a experiência do jejum, da caridade e da oração, para santificarmos esse tempo quaresmal, que é o tempo especial da graça de Deus, de nossa preparação para celebrarmos fervorosos a festa da Páscoa da ressurreição do Senhor. Portanto, ao longo dessa semana, quero meditar com você um pouco sobre a campanha da fraternidade e também sobre esse tempo quaresmal, buscando deixar para você, neste momento do nosso toque de fé, esta mensagem especial desse tempo da graça de Deus, que é o tempo da Quaresma. Vivemos um período especial na nossa caminhada de fé. Iniciamos há alguns dias a Quaresma, no desejo de nos prepararmos para a Páscoa. Conforme um grande liturgista de nossa igreja, Frei José Ariovaldo da Silva, nós cristãos celebramos todo ano a festa da Páscoa, que é a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E também diríamos que a nossa expectativa de ressurreição e de vida é a maior de todas as festas, é a mais importante do calendário litúrgico, grande demais para ser preparada em apenas 3 dias ou em uma semana. Por isso entendemos a sua preparação para 40 dias, esse tempo favorável da graça de Deus, de caminhada, de busca e de expectativa. Conforme lembrou o profeta Joel, na liturgia da quarta-feira de cinzas, Quaresma é um tempo oportuno para voltar o nosso coração a Deus. Assim, é marcada por um apelo à penitência e à conversão. Por isso nos é proposto exercícios espirituais, através dos quais essa conversão possa acontecer, de modo que celebremos de maneira digna e solene a Páscoa do Senhor. O texto da campanha da fraternidade deste ano de 2017 nos diz que o insistente apelo à penitência e à conversão não se apresenta na dinâmica da tristeza, mas de uma sóbria alegria, alimentada pela esperança. Portanto, Quaresma é tempo de conversão. Por isso, tempo de intensa alegria. Alegria porque iniciamos a nossa caminhada rumo à Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se por um lado a recordação do sofrimento de Jesus com a sua morte na cruz produz em nós uma certa dor, a ressurreição nos traz a certeza da vitória. E a Quaresma passa a ser um tempo de alegria, pois nos aproxima de Deus, nos aproxima dos irmãos e das irmãs. Esta aproximação para com Deus e os irmãos certamente nos fará mais comprometidos e solidários com os que sofrem. Nesse sentido, o texto base da campanha da fraternidade nos lembra também que a campanha da fraternidade quer ajudar a construir uma cultura de solidariedade, de irmandade e fraternidade, apontando os princípios de justiça, denunciando ameaças e violações da dignidade e dos direitos, abrindo caminhos de solidariedade. Desse modo, a Quaresma é enriquecida com a campanha da fraternidade. Representa um grande apelo à conversão pessoal e à conversão social. Por isso, todos nós devemos procurar entender bem a proposta da campanha da fraternidade. Diante disso, podemos louvar a Deus por termos no Brasil a possibilidade de olhar com seriedade e profundidade tudo o que esteja ligado à vida humana. É o que estamos fazendo neste ano, pois o olhar a partir da palavra de Deus, a partir do magistério da Igreja, para os biomas brasileiros, diz respeito ao cuidado com a vida. A vida é dom de Deus. Há uma grande conexão
profunda entre a vida humana, com todo tipo de vida animal e vegetal. Assim, precisamos, como igreja, nos posicionarmos e proporcionarmos alternativas frente à destruição desmedidas de tais biomas. Segundo o compêndio da doutrina social da Igreja, a natureza é um dom oferecido pelo nosso Criador à comunidade humana, confiado à inteligência e à responsabilidade moral do homem. Por isso, ele não comete um ato ilícito quando, respeitando a ordem, a beleza e a utilidade de cada ser vivente e da sua função no ecossistema, intervém modificando-lhe algumas características e propriedades. São deploráveis as intervenções do homem quando danifica os seres viventes ou o ambiente natural. Ao passo, são louváveis quando se traduzem no seu melhoramento. Portanto, conforme o lema da campanha da Fraternidade 2017, cultivar e guardar a criação é nossa obrigação. Que o tempo quaresmal seja oportuno para que os sinais de morte em nosso meio, gerados pelo orgulho, pelo egoísmo e autossuficiência, sejam superados e vencidos. Que a força do ressuscitado transforme nossa vida e, através de nós, toda a realidade na qual nós vivemos. Portanto, que esse tema da campanha da Fraternidade, Fraternidade, Biomas Brasileiros, como dom de Deus, e o lema cultivar e guardar a criação, seja a nossa inspiração e o nosso gesto concreto para prepararmos bem, para celebrarmos a festa da Páscoa da Ressurreição do Senhor. Para você, boa caminhada quaresmal, intensifique na sua vida a prática da oração, do jejum e da caridade, de modo especial, tendo um olhar de Deus para a criação. A bênção para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações, bênçãos no Senhor para você. Nesta terça-feira, dia 28 de março, dentro desse tempo quaresmal, onde nós somos convidados a buscar cada dia a graça de Deus em nossa vida. Por isso que Deus te abençoe, te proteja e te guarde todos os dias de sua vida, para que esta caminhada seja de fato um tempo santo de Deus para você e para toda a sua família. Estamos ao longo dessa semana meditando um pouco sobre o tempo da Quaresma e a campanha da Fraternidade. Na quarta-feira de cinzas, último dia 1º de março, ao recebermos a imposição das cinzas, assumimos o convite da Igreja para um caminho de intensa espiritualidade que nos prepara para a celebração da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É um forte convite à conversão, expressa nas palavras dirigidas a cada cristão ao receber as cinzas em suas cabeças. Convertei-vos e crede no Evangelho. O caminho quaresmal, preparado de modo especial para ser um tempo de purificação, para aqueles que irão ser batizados na celebração da Vigília Pascal, conduz os batizados a renovarem a sua adesão a Jesus Cristo, a acompanhar os seus passos e assimilar o seu jeito de viver e entregar a vida até a morte e morte de cruz. A observância e a atualização do sentido do jejum, a oração e a caridade
ajudam a reconhecer nossos pecados, acolher a misericórdia de Deus e aguçar o olhar misericordioso com os irmãos e as irmãs. Desejamos, assim, chegar de modo especial na vigília pascal, mais convictos de nossa fé, mais seguros na esperança e vivendo a caridade. E assim, renovarmos solenemente o nosso batismo, que é dom de Deus. No contexto quaresmal, todos os anos, a Igreja no Brasil propõe a campanha da fraternidade. Quer ajudar a construir uma cultura da fraternidade, apontando os princípios de justiça, denunciando ameaças e violações da dignidade e dos direitos, abrindo caminhos de solidariedade. Assim, a campanha da fraternidade não se sobrepõe ou substitui à espiritualidade quaresmal, pois a conversão quaresmal é um voltar-se para Deus, para si mesmo, para o próximo e para toda a criação, na qual estamos inseridos. O tema proposto para este ano é Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. O lema é tomado do livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 15. Cultivar e guardar a criação. O olhar se volta para os 6 biomas presentes no Brasil: a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas e o Pantanal. Um bioma é um conjunto de vida animal e vegetal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica própria de cada bioma. Portanto, nós precisamos aprofundar cada um desses temas. Cada bioma tem as suas peculiaridades. Precisamos conhecer as suas características, a multiplicidade de vida aí presente e nos conscientizarmos da necessidade de cuidar e guardar este presente de Deus. Esta foi a missão que Deus deu ao homem e à mulher ao criá-los e colocá-los no jardim. É o que nós lemos no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Deviam aprender a conviver em harmonia com o Criador, com os irmãos e com tudo que Deus tinha criado. Tinham recebido, inclusive, uma proibição: não comer do fruto da árvore, do bem e do mal, caracterizando assim que o ser humano não é o Criador e que não tem o direito de dispor da criação segundo a sua própria vontade. Para isso, somos convidados a uma conversão ecológica, como nos pede o Papa Francisco, o que supõe um novo olhar, uma nova postura, novos hábitos e um processo de educação para um estilo de vida respeitoso com a natureza e com os irmãos e as irmãs. O que foi feito dos biomas Pampa e Mata Atlântica, nas áreas em que nós habitamos e tantos outros biomas brasileiros, como estamos cuidando para que não sejam totalmente invadidos pelo agronegócio, pela destruição? A criação, obra de Deus, a Ele pertence. O ser humano, criado à sua imagem e semelhança, recebeu dele uma importante missão de conviver harmonicamente e tudo cuidar e guardar. Por isso, nesse tempo quaresmal, desejamos a todos uma boa caminhada de fé. Aprofundemos nossa fé batismal, vivamos a misericórdia, participemos dos encontros nos grupos em preparação para a Páscoa, estudemos o tema proposto pela campanha da fraternidade. Que Deus abençoe você e te guarde todos os dias de sua vida. Com a bênção
e a proteção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, a você graça e paz da parte de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, que nos convida a viver a fé, testemunhar a graça de sua palavra dentro deste tempo quaresmal. Portanto, que esta quarta-feira, dia 29 de março, seja para você um dia marcado da bênção e da proteção de Deus. Ao longo dessa semana, nós estamos meditando um pouco sobre Quaresma e a campanha da fraternidade. Começando a Quaresma de 2017, introduzimos também o tema da campanha da fraternidade, que nesse ano fala dos biomas brasileiros, ligando a realização da vida humana com as realidades do território. A libertação do povo depende de sua sintonia com a terra, como nos diz a palavra de Deus. Se o Senhor nos quer bem, Ele nos introduzirá nela e nos dará esta terra onde corre leite e mel. Livro dos Números, capítulo 14, no versículo 8. Fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida é o tema da campanha da fraternidade deste ano. A fundamentação bíblica, identificada no lema cultivar e guardar a criação, é do livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Na criação, Deus aparece como sendo um oleiro, quando ele diz: então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. A natureza criada deve ser fonte de vida e dar condições para que o ser vivente tenha condição de se sobreviver. Mas tudo deve contribuir para que a pessoa humana viva com dignidade, porque ela é o objetivo de toda a criação. Aí está a importância dos 6 biomas do território brasileiro. Cada um deles deve oferecer o necessário para a população construir seus objetivos de vida. A destruição dos biomas é uma transgressão à natureza. É tirar a sua capacidade de preservação da vida, que depende de terra produtiva, fértil e trabalhável. Todos eles, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, têm a sua rica biodiversidade prejudicada. Em determinados locais, é impensável uma recuperação total, porque a exploração chegou a um grau máximo, muito elevado, tirando qualquer possibilidade de reconstrução. A dimensão econômica do poder é uma grande tentação. Não basta ter o necessário para uma sobrevivência com dignidade. O acúmulo mata a vida, porque impossibilita que os outros sejam também felizes. Nessas condições, não importa destruir, devastar, provocar deserto e matar o bioma. A força do poder não mede as consequências desastrosas para a grande massa impossibilitada para competir. Portanto, a reflexão da Quaresma nos ajuda a superar a ideologia do poder destruidor. É um caminho de conversão, porque o ser humano foi criado em íntima união com a terra. Terra que precisa ser cuidada com carinho, com respeito e responsabilidade. O trabalho feito nela tem que ser com sustentabilidade e assim ser preservada contra todo tipo de ação
predatória, porque quem mais sofre é a pessoa humana. E aqui nós precisamos lembrar o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, quando Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Portanto, aproveitemos esse tempo quaresmal para cuidarmos da criação, que é dom de Deus, é vida, é esperança, é alegria para cada um de nós, seus filhos e filhas. Busquemos neste tempo quaresmal a graça de Deus para sermos mais felizes, preparando para celebrar a Páscoa da ressurreição do Senhor. Bênção de Deus para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, para você saudações e bênçãos no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira, dia 30 de março, já estamos terminando mais um mês na presença do Senhor Jesus, dentro desse tempo quaresmal. Tempo da graça de Deus, tempo de conversão, tempo de mudança de vida, tempo de penitência. Já estamos bem próximos da Semana Santa, esse tempo todo especial, onde nós somos convidados a renovar a nossa fé. Ao longo dessa semana, nós estamos meditando o tema Quaresma e Campanha da Fraternidade. Portanto, para bem viver o tempo da Quaresma, é preciso ganhar tempo, aproveitá-lo, antecipar-se, não perdê-lo. Estas são expressões que falamos com extrema frequência no dia a dia de nossa vida. O tempo da Quaresma é o tempo da criança, do sonho dos adolescentes com a vida, dos anciãos carregado de memórias, tempo medido e contado, ou tempo a ser desfrutado, ou quem sabe desperdiçado. Tempo simbólico, 40 anos ou 40 dias, 25 anos ou 50 anos, aniversários e jubileus, como o ano da misericórdia que acabamos de celebrar há pouco. Fomos feitos por Deus e mergulhados no tempo, não apenas naquele estudo pela física ou marcado pelo relógio, mas no tempo presente, dado por Deus, carregado de sentido, porque se torna história da nossa salvação. Sabedoria milenar na Igreja construiu pouco a pouco o que se chama ano litúrgico, com a qual, a partir da morte e ressurreição, seu mistério pascal, os cristãos percorrem os eventos da vida do Senhor nesta terra, para o reconhecerem sempre presente até a sua vinda gloriosa no fim dos tempos. No Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 20. A pedagogia da Igreja nos faz reencontrar os mesmos acontecimentos salvíficos, mas nos espera crescidos e mais maduros, capazes de acolher melhor as graças de cada época do ano. Todas as suas etapas são tempo oportuno. Atualiza-se o apelo do apóstolo São Paulo. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Pois ele mesmo diz: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. E agora
no momento favorável, é agora o dia da salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 ao 2. 40 dias dedicados à oração, à fraternidade e ao jejum sagrado. Todas as pessoas que fazem uma experiência religiosa, mesmo em outras vertentes, até não cristãs, descobrem a necessidade de um relacionamento com Deus, um novo trato com o próximo e as exigências de equilíbrio das forças de sua própria natureza. Observa-se que muitas delas fazem dietas ou jejuns muito mais estritos e exigentes do que a Igreja propõe para a Quaresma. Por motivos espirituais, estéticos ou por prescrições médicas, e que não faz mal a ninguém. Rezar, amar o próximo e educar a própria vontade. Entretanto, a Igreja celebra a Quaresma com um olhar mais amplo e profundo, como os cristãos assim se chamam por terem recebido do batismo a vida nova nascida do próprio Cristo, morto e ressuscitado. Celebram cada semana, no domingo, a sua Páscoa e a comemoram anualmente, preparados pelo tempo santo da Quaresma, renovando como um aniversário de batismo a fé professada e sua renúncia ao pecado e à destruição do ser humano. A Quaresma tem os olhos voltados para a vigília pascal. A vela acesa no círio pascal para a renovação das promessas feitas será um dos grandes símbolos da vida em Cristo. O mesmo Cristo, as mesmas celebrações, mas o tempo é novo. É o tempo da graça de Deus. Que durante a Quaresma chegue a todos o convite da Igreja a intensificarem o tempo de oração. Comecemos pela participação na missa dominical, preparada de preferência em família. Propomos em cada retomada de um bonito costume a ida da família à igreja, com todos os seus membros, escolhendo um horário que dê certo para todos, marcando presença na missa paroquial e acolhendo os dons de Deus, que são oferecidos em abundância. Depois a oração pessoal, especialmente com a palavra de Deus, descobrindo a riqueza da chamada leitura orante da palavra de Deus. Eis o tempo favorável da graça de Deus, eis o tempo que nos aproxima da festa da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Para você, caro amigo, muita paz, muita alegria, muita esperança, coragem e fé todos os dias. Acolha nesse momento a bênção de nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, uma saudação especial para você nesta sexta-feira, dia 31 de março. Deus nos concedeu a graça de chegarmos aqui com muita fé, com muita ternura e paz em nossos corações. Por isso é sempre muito bom estar aqui para levar até você esta pequena mensagem, esse toque de fé para a sua vida. Ao longo de toda essa semana procuramos meditar um pouco sobre Quaresma e campanha da fraternidade. Esse tempo favorável da graça de Deus em nossas vidas. Por isso penso que a Quaresma deve ser vivida como um tempo forte da misericórdia de Deus,
na vida de cada irmão, de cada irmã. Que a Quaresma deste ano seja vivida mais intensamente, como um tempo forte para celebrar e experimentar a misericórdia. O ritmo da vida cristã é marcado pelos tempos litúrgicos, com os quais o mesmo mistério de Cristo, morto e ressuscitado, se descortina diante dos olhos da fé, sempre rico e fecundo, de modo a alimentar todos os homens e mulheres de fé, como numa dança sublime. Este ritmo é marcado por tempos mais fortes, como acontece agora com o tempo da Quaresma que estamos vivenciando. Queremos entrar numa quarentena especial e receber o remédio advindo da penitência, revendo corajosamente os rumos de nossa existência. Foi com esta motivação que no dia 1º de março iniciamos esta caminhada rumo à festa da Páscoa da Ressurreição do Senhor. E já passados 31 dias deste mês de março, o Senhor segurou a nossa mão para que chegássemos até aqui. É oportunidade preciosa para refazer as nossas escolhas. Tempo como ponto de referência o fato de que Deus nos ama de verdade. A prova é o envio de seu Filho amado, que se abaixou visitando todas as profundezas do mistério humano, para iluminar-lhes todos os recantos, resgatando os que foram feitos escravos do pecado, a fim de viverem a manifestação gloriosa da liberdade dos filhos de Deus. Não percamos esse tempo de Quaresma como um tempo favorável à nossa conversão. A Quaresma começa na igreja, como já dissemos essa semana, na quarta-feira de cinzas, quando acorremos ao gesto simbólico e tão forte que é a imposição das cinzas, com a qual iniciamos esse tempo forte da graça de Deus em nossa vida, na vida de nossa igreja e na vida de nossa igreja. Assim queríamos dizer que sem Deus nós nos tornamos pó da terra, nos tornamos cinzas. Por isso fomos na igreja na quarta-feira de cinzas, para dizer que queríamos iniciar esse tempo da Quaresma, pois o ponto de chegada seria o ressurgir com Cristo na Páscoa, saindo do pó do sepulcro dos pecados para viver a vida nova com o Senhor Jesus no coração da igreja. Acolhemos com carinho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó e que ao pó hás de voltar. Foram as palavras fortes e positivamente provocantes que a igreja nos dirigiu para esse tempo da Quaresma. Por isso a Quaresma é vivida com a palavra de Deus nas nossas mãos e no nosso coração. É o tempo privilegiado da graça de Deus em nossa vida, de textos abundantes e ricos oferecidos pela igreja para a nossa edificação, para a nossa salvação. A Quaresma é tempo especial de oração. Uma das manifestações da fé é a capacidade de olhar para o alto e para dentro, para entrar em comunhão profunda com Deus. Oração se faz no silêncio interior do diálogo com Deus. Oração se faz com a liberdade concedida pelo Espírito Santo, que vem em auxílio de nossa fraqueza. Oração se faz com as palavras aprendidas ao colo de nossos pais, assim como muitas preces feitas por pessoas inspiradas que se tornam mestres no relacionamento com o Senhor. Oração se faz com carinho, com atenção à presença de Jesus. Se faz, e este é o seu ponto mais alto, quando o culto verdadeiro e completo é prestado ao Pai no Espírito Santo, pelo amor infinito de Cristo, que se oferece por nós na Santa Eucaristia,
renovação de seus sacrifícios. A missa é o cume e a fonte de nossa vida cristã. Quaresma é tempo especial de caridade. Toca o coração, a força com que o Papa Francisco quer que todos nós, nesta Quaresma, homens e mulheres, banhados na misericórdia. A misericórdia de Deus transforma o coração do homem e faz-lhe experimentar um amor fiel, tornando-o assim, por sua vez, capaz de misericórdia. É um milagre sempre novo que a misericórdia divina possa irradiar-se na vida de cada um de nós, estimulando-nos ao amor do próximo e animando aquilo que a tradição da Igreja chama de obras de misericórdia, corporal e espiritual. Estas recordam-nos, de modo especial, que a nossa fé se traduz em atos concretos e cotidianos, destinados a ajudar o nosso próximo no corpo e no espírito, e sobre os quais havemos de ser julgados. Alimentá-lo, visitá-lo, confortá-lo, educá-lo, animar sempre na fé, trazendo presente e atualizando na vida dos irmãos e das irmãs. Que esse tempo quaresmal seja de fato tempo favorável da graça de Deus em nossa vida. Forte abraço para você, fique com Deus, bom final de semana, até segunda-feira, se Deus quiser. Bênção de Deus para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.